Olá, convido vocês para mais uma aula de trigonometria. Dessa vez nós aplicaremos as razões trigonométricas fundamentais nesse exercício que nos deu um triângulo e está pedindo a tangente do ângulo θ indicado. Além disso, ele deu indicação de duas medidas, como sendo 8 metros e 1 metro, conforme a figura. Sugiro que você pause e tente fazer e depois confira a proposta de solução dessa belíssima questão. Bem, para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer da maneira mais simples possível, tentar escrever o menos possível. Veja bem, a gente observa que nesse triângulo retângulo aqui de cima, ó, eu tenho o ângulo cuja tangente eu quero calcular e tenho um cateto. E aí lá distante, eu tenho um outro triângulo retângulo onde eu tenho um cateto. Então o objetivo, né, a ideia é a seguinte, ó, é tentar trazer esse θ aqui para baixo. Ó. Como é que eu consigo trazer esse ângulo θ aqui para baixo? Se eu conseguir, eu resolvo a questão. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, para trazê-lo, primeiro eu vou trazer ele para esse triângulo, tá? Vou trazer o θ para dentro desse triângulo, que ele também é retângulo, na verdade. Depois eu vou trazer ele para esse triângulo, ó, passar de vizinho em vizinho, ó. Vizinho, depois eu vou pro vizinho, e depois eu vou pro vizinho e chego com ele aqui. Quando eu chegar com ele aqui, aí eu resolvo a questão, tá? Então como é que eu trago ele para cá primeiro, ó? É bem simples. Eu vou olhar pro triângulo A, eu dei nome aos bois, né, que a questão não tinha dado, eu coloquei o nome dos vértices, então eu vou olhar pro triângulo ABD, triângulo ABD, ok? E eu percebo o seguinte, ó, que 90 mais θ mais esse ângulo aqui, ó, não sei quem é esse ângulo, né? Não sei quem é. Vou chamar de interrogação. Eu sei que 90, vou colocar aqui no rascunho mesmo, ó. θ mais 90 mais essa interrogação tem que dar 180, não é verdade? Se eu somar esse ângulo mais esse, tem que dar 180, tá? Isso no triângulo ABD, ó. ABD. A conclusão que eu chego aqui é simples, ó. Subtrai 90 dos dois lados, aqui fica 90, não é? Subtrai θ dos dois lados, aqui fica 90 menos θ. Então esse ângulo aqui, ó, na verdade é quanto? 90 menos θ. Percebeu? Porque aí 90 menos θ mais 90 dá 180. Então eu trouxe ele pro vizinho. Falei que eu ia trazer ele pro vizinho, agora vamos trazer ele pro outro vizinho. Olha, esse ângulo todo aqui é 90, ó. Quem é esse ângulo aqui? Vou apagar esse rascunho aqui, ó. Quem é esse ângulo aqui? Né? Vamos olhar agora pro triângulo B. Então aqui a gente, talvez não precisasse nem ter escrito lá, né? Vamos olhar pro triângulo BDE. Ora, esse aqui é 90. Então se eu somar 90 menos θ, ó, 90 menos θ, mais essa interrogação, que eu não sei quem é, eu sei que isso daí tem que dar quanto? Tem que dar 90, ó. Não é? Esse ângulo de cima mais esse ângulo de baixo, a soma dos dois tem que dar 90. Isso que está escrito aqui, ó. Bom, eu posso somar, subtrair 90 dos dois lados, não é? Então eu acabo de descobrir que se eu somar θ dos dois lados, essa minha interrogação vale quanto? Vale θ. Então esse ângulo de baixo aqui, ó, claro, né, é o complementar de 90 menos θ. Percebeu? E agora de novo, ó, θ, 90, quem é esse cara aqui? De novo, mesmo raciocínio, observe. θ mais a interrogação, mais esse 90, tem que dar 180, não é? Se eu subtrair 90 dos dois lados, aqui vai ficar 90. Aqui vai ficar zero, não preciso colocar. Se eu subtrair o θ dos dois lados, aqui ele cancela e ele vai aparecer lá negativo, né? Ok? E aí, opa, mas tinha um 90 lá ainda. Ah, então tá, vamos colocar o 90 que a gente tinha esquecido, ele aparece negativo do outro lado, 90 menos θ. Então esse cara aqui, ó, de novo, mesmo raciocínio, né? Se esse cara é θ, esse é 90, esse cara é o que falta, né? É o suplementar desse aqui, o que falta para 180, 90 menos θ. Tudo bem? Então veja que não precisava, né? Nem a gente ter feito essa escrito, né? Vamos fazer o seguinte agora. Eu consigo trazer ele para cá? Eu já trouxe ele pro vizinho, falta trazer só ele para cá. Lembra no início que a gente falou? Consigo, não consigo? Porque veja, se aqui é 90, foi indicado na figura. Então aqui também é 90, ó. Que é o suplementar, né? O ângulo de meia volta, o ângulo raso. Se aqui é 90, o que falta para 180 tem que ser 90 também. Esse cara mais esse, ó, essa outra última interrogação tem que dar quanto? Tem que dar 90. Lembra disso? Já fizemos isso, ó, 90 menos θ. Mais essa interrogação, ó, esse ângulo mais esse, precisa ser 90. Né? Precisa ser 90. Posso subtrair 90 dos dois lados e eu posso somar θ dos dois lados. Então aqui quem é? Θ. Ah, professor, que danadinho, consegui trazer ele lá de cima cá para baixo. Beleza. Isso aqui é θ, aqui também é θ. Outra forma, talvez você fizesse, é se você olhar que aqui o fato de ser perpendicular, eu tenho duas paralelas, não é? Cortadas por uma transversal. Poderia passar outra transversal lá e fazer ambos correspondentes, né? Eu também acharia que aqui também é θ. Mas essa maneira, eu acho que é a maneira mais simples de ir somando, né? Só pra gente treinar essa sominha aí. Agora acabou a questão, por quê? Veja, esse pedacinho tem o mesmo tamanho desse, né? Vamos chamar de x, porque nesse triângulo de cima eu tenho um cateto, mas não tenho outro. Chama esse cateto aqui de x. Né? E nesse outro aqui, eu não tenho esse cateto, eu vou chamá-lo de y. Eu tenho aqui x, tenho aqui y. Cateto, 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 cateto. Estou fazendo isso porque ele quer a tangente. Tangente são catetos, né? Ó. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou olhar para o triângulo
Aqui, detalhe, né? Aqui também seria x, no caso. Vai. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu calculo a tangente de θ nesse triângulo, vamos olhar para o triângulo de cima, o AFD, o ADF, tanto faz. A tangente de θ nele vai me dar o quê? Cateto oposto, professor, x, sobre o cateto adjacente. Perfeito. Onde eu tenho θ, eu vou olhar. Eu tenho θ aqui. Aqui eu não vou olhar porque eu não tenho θ. Aqui eu vou olhar, eu tenho θ. Se eu calculo no triângulo DBE, BDE, tanto faz, BDE. Se eu calculo a tangente de θ nele, que é a tangente de θ? É o cateto oposto, professor, sobre o cateto adjacente. Y sobre x, né? Y sobre x. E aonde mais eu tenho θ? Eu tinha aqui e tenho aqui. Então vamos calcular a tangente nesse aqui. Qual é esse daí? É o CDE. Triângulo CDE. Então no triângulo CDE, fazendo como eu fiz antes, calculando a tangente de θ nele, o que eu tenho? A tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Então fui aonde tinha a tangente de θ e busquei ela. Achei no centro daqueles três ali. Agora questão bonita, né? Bem elegante essa solução também. Como é que a gente resolve isso aí? Eu tenho ali 3 variáveis e 3 equações. Isso é um sistema de equações linear. Mas não é linear, né? Essa tangente a gente não sabe nem quanto é. Mas é um sistema de equações, com toda certeza. 3 variáveis e 3 equações. Bom, vamos pensar assim. Eu tenho y embaixo, tenho y em cima. Tenho x em cima, tenho x embaixo. E aí? Quando tem em cima e embaixo para cortar, o que faz? Multiplica, né? Pegou? Então tá aí, ó. Se eu fizer tangente vezes tangente vezes tangente, tudo que está antes do igual, se eu multiplico, eu vou ficar com tangente ao cubo de θ, né? E multiplicando tudo que está depois do igual, eu vou ficar com x sobre 8 vezes y sobre x vezes 1 sobre y. Sacou? Isso vai me dar a tangente ao cubo de θ. Esse x vai cancelar com esse x, esse y vai cancelar com esse y, e eu vou ficar com 1/8. Então eu sei que a tangente ao cubo de θ é igual a... Isso aqui é 1/2 ao cubo, não é verdade? Ora, o que acontece? Se eu passar a raiz dos dois lados, eu cortei embaixo, né? Tinha que cortar em cima. Isso aqui é 1/2 ao cubo, porque 1/2 vezes 1/2, 3 vezes dá 1/8, né? E eu passo a raiz dos dois lados e termino a questão. Ok? Passa a raiz cúbica aqui, passa a raiz cúbica aqui. A gente sabe que quando eu tenho essa situação, né, eu posso usar a propriedade que equivale a cancelar, não é? Eu tenho 1. Então, a raiz cúbica cancela esse 3, a outra raiz cúbica cancela esse 3. Simples assim. E aí, você fez de uma forma diferente? Deixe nos comentários e até a próxima.